Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, diz que o governo está no caminho errado ao criticar a aprovação do projeto contra as facções criminosas. Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz que os grupos como o PCC e o Comando Vermelho já estão em mais da metade da Amazônia. Dono do Banco Master diz que não iria fugir do país e Banco Central escolhe funcionário que vai fazer as contas e fechar a instituição. Levantamento do IBGE aponta redução do número de pessoas trabalhando à distância. Organização Mundial da Saúde alerta para o aumento do número de mulheres agredidas pelos companheiros. Novos bombardeios das tropas da Rússia deixam dezenas de mortos e feridos na Ucrânia. Curaçao, um país com apenas 160 mil habitantes, conseguiu uma vaga inédita para disputar a maior Copa de Futebol da história. E no principal jardim botânico da Inglaterra, os caminhos já estão iluminados há pouco mais de um mês para o Natal. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que aumenta as penas pela participação em organização criminosa e prevê a apreensão prévia de bens dos investigados. As bancadas governistas discordaram e defenderam o projeto original. O presidente da Câmara, Hugo Mota, criticou o governo por falsas narrativas em relação à aprovação do projeto. Foram 370 votos a favor e 110 contra o PL antifacção após semanas de tensão entre governo e oposição durante a discussão do texto. O projeto foi enviado pelo Poder Executivo em outubro, mas ganhou uma nova estrutura a partir do relatório do deputado Guilherme Derrite, do Progressistas de São Paulo. A escolha do relator feita pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, gerou desconforto dentro do governo, que avaliou ter perdido espaço na condução de pontos sensíveis da proposta. Entre os principais impasses, Derrite recuou de sugestões que alteravam atribuições da Polícia Federal e também deixou de fora a possibilidade de enquadrar facções como terrorismo, medida que era defendida por parte da oposição, mas rejeitada pela maioria do plenário. No centro das mudanças aprovadas, o texto prevê penas mais altas, novos tipos penais e regras mais rígidas para a progressão de regime. As punições para crimes cometidos por organizações ultraviolentas podem variar de 20 a 40 anos, chegando a patamares maiores em casos com agravantes, como o uso de tecnologia avançada, armamento pesado ou liderança de grupo criminoso. O projeto também cria o tipo penal de domínio social estruturado, que estabelece punições para quem exerce controle territorial ou intimidação social com emprego de violência. O crime é considerado hediondo, com restrições a benefícios e exigência de percentuais elevados para mudança de regime, podendo chegar a 85% da pena em casos de reincidência com resultado de morte. A Câmara aprovou ainda novos mecanismos para investigação, como possibilidade de buscas ampliadas, videoconferência em audiências e monitoramento audiovisual de parlatórios em situações excepcionais e autorizadas pela Justiça. Conversas entre presos e advogados poderão ser acompanhadas apenas em caso de indícios de conluio criminoso e mediante controle judicial. Outro ponto central está no combate ao patrimônio ilegal. O texto cria instrumentos para bloqueio imediato de contas, bens criptoativos, autoriza a alienação antecipada de bens durante investigações e permite intervenção judicial em empresas usadas para lavagem de dinheiro. Os bens apreendidos serão destinados ao Fundo de Segurança do ente responsável pela investigação ou ao Fundo Nacional de Segurança Pública quando houver participação da Polícia Federal. O governo, porém, entende que a nova regra pode reduzir recursos destinados à Polícia Federal e a outros órgãos federais. E consideramos que isso vai dificultar muito a aplicação da lei penal. Isso já era um ponto que nós colocávamos desde o início. Só que o primeiro relatório foi tão ruim que os dois pontos principais que nós tivemos que fazer o enfrentamento para não ter retrocesso foram justamente da defesa da Polícia Federal, que estava sendo submetida à decisão dos governadores, e também a alteração do projeto, a alteração da lei do terrorismo. O governo mandou um PL antifacção para combater as facções criminosas. E houve gente de forma oportunista que quis desvirtuar aquele projeto para construir uma blindagem,
uma blindagem para setores econômicos, para gente da política também. Hoje, a razão de tudo isso, para mim, é muito clara. O governo tentou impedir a evolução de um projeto porque mandou para essa casa um texto fraco e benevolente com o crime organizado, no qual um membro de facção criminosa que trafica, que faz famílias reféns na favela, nas comunidades, que mata policiais em serviço, poderia ser submetido a uma pena de 1 ano e 8 meses em regime aberto. É a figura do faccionado privilegiado que nós extinguimos do nosso texto. Pelas redes sociais, o presidente Lula disse que há necessidade de leis firmes e seguras para combater o crime organizado. O presidente ainda segue dizendo que o projeto aprovado pela Câmara alterou pontos centrais do PL antifacção e que, do jeito que está, enfraquece o combate ao crime e gera insegurança jurídica. Pelas novas normas, lideranças de organizações criminosas deverão cumprir pena obrigatoriamente em presídios federais, com o objetivo de restringir comunicações ilícitas. O texto também inclui a proibição do voto para presos condenados ou provisórios, medida aprovada na fase final da votação. Hoje, nesta data, a Câmara dos Deputados faz história. Entregamos uma resposta dura contra os criminosos. Não é uma vitória de A ou B. É uma vitória do Brasil. O Senado será responsável pela próxima etapa da tramitação. A relatoria ficou com o senador Alessandro Vieira, que já declarou que vai fazer uma revisão técnica completa do material. A Comissão de Constituição e Justiça pretende ouvir Polícia Federal, Ministério Público e polícias estaduais e também demais órgãos ligados à segurança pública antes de consolidar um novo parecer. Após a análise dos senadores, caso haja mudanças no texto, ele retorna para a votação na Câmara. Só depois seguirá para a sanção presidencial. A expectativa no Congresso é de que o Senado faça ajustes relevantes, especialmente nos pontos que tratam da estrutura da Polícia Federal e da destinação de bens confiscados. O PL antifacção faz parte de um conjunto de propostas voltadas à segurança pública que devem ocupar o centro do debate legislativo nos próximos meses. Parlamentares avaliam que o tema tem alta demanda da sociedade e deve seguir como prioridade nas duas casas. Se aprovado sem alterações, o projeto passa a instituir regras mais rígidas para combater o crime organizado, reorganizando parte da legislação atual, estabelecendo novos instrumentos de investigação, punição e confisco de bens. O crime organizado vem crescendo a cada dia em municípios que compõem a Amazônia Legal. Mais de 300 cidades possuem presença de facções criminosas como o PCC e o Comando Vermelho. O estudo divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no evento realizado no espaço oficial da COP30, em Belém, demonstrou o avanço das facções criminosas na Amazônia Legal. A edição mostrou que o crime organizado cresceu e chegou a quase metade dos municípios que compõem o território. São 17 facções criminosas ativas na Amazônia. Além do Comando Vermelho e o primeiro comando da capital, existem também as organizações estrangeiras, como venezuelanas e colombianas. O Comando Vermelho está presente em quase 300 cidades da Amazônia brasileira. A facção mantém maior controle das rotas fluviais, ainda mais no eixo do rio Solimões, articulado com a produção peruana e cartéis colombianos. O PCC possui influência direta em 90 cidades, atuando totalmente em 31 e disputando 59 municípios. A facção foca no mercado internacional, intensificando o uso de rotas aéreas clandestinas, utilizando pistas em garimpos ilegais e unidades de conservação. Eles também usam a rota oceânica via Suriname, importante para o tráfico marítimo, ao conectar Pará e Amapá aos mercados externos. O número de mortes violentas intencionais foi mais de 8.000 no ano passado. O Amapá foi o estado mais violento da região e do país. Mas quando o assunto é cidade, Mato Grosso tem as 2 primeiras no ranking e 6 das 20 cidades listadas. Vila Bela da Santíssima Trindade em primeiro e Nobres logo em seguida. No Rio de Janeiro, 2 pessoas morreram e mais 15 foram presas em uma nova etapa da Operação Contenção. A ação desta vez foi na comunidade de Vila Kennedy.
As forças de segurança do Rio de Janeiro realizaram, na madrugada desta quarta-feira, uma nova etapa da Operação Contenção, que tem como foco impedir o avanço territorial do Comando Vermelho na capital fluminense. Desta vez, a ação se concentra na Vila Kennedy, na zona oeste, mobilizando policiais civis e militares desde as primeiras horas do dia. A região foi cercada para evitar fugas e facilitar o cumprimento dos mandados. Durante os confrontos registrados ao longo da manhã, 2 suspeitos morreram e outros 2 ficaram feridos após a troca de tiros com agentes. Segundo a polícia, ao menos 18 pessoas foram presas até o meio-dia, resultado de uma série de abordagens e perseguições na comunidade e em áreas próximas. Um dos grupos que tentava escapar foi alcançado na região de Realengo, onde houve intenso tiroteio. Dentro do veículo usado pelos suspeitos perseguidos, os policiais encontraram armas de grosso calibre, incluindo 2 fuzis, uma pistola e granadas. Na Vila Kennedy, os agentes também localizaram, dentro de uma sala da Escola Municipal Joaquim Edson de Camargo, uma grande quantidade de drogas. As investigações apontam que o espaço funcionava como ponto de armazenamento da facção, utilizado para ocultar o material ilícito e dificultar a ação das forças de segurança. A movimentação policial impactou diretamente o transporte público na região. A empresa Rio Ônibus informou que pelo menos 32 linhas precisaram alterar seus trajetos de forma preventiva, como medida de segurança para motoristas e passageiros durante o avanço da operação. Em São Paulo, os ataques a farmácias aumentaram 18% desde o começo do ano. Em apenas 2 dias, os ladrões fizeram novos ataques. Em menos de 48 horas, 4 farmácias foram assaltadas aqui na capital de São Paulo. Um índice realmente muito preocupante. E a Secretaria de Segurança Pública está em cima para coibir a ação destes criminosos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a setembro deste ano, já foram registrados 211 roubos a farmácias. No ano passado, no mesmo período, foram 173 casos. É um aumento de mais de 18%. Os itens mais visados pelos criminosos são remédios para emagrecimento, produtos de beleza e itens de higiene, como cosméticos, desodorantes e protetores solares. Na maioria das vezes, os bandidos agem em dupla, armados e fogem de moto. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, as zonas leste e oeste são as regiões que mais registram esse tipo de ocorrência. Em 2 dias, ocorreram 4 roubos à farmácia na capital. 3 deles foram na Zona Sul e um no centro da cidade. Na segunda-feira, 2 estabelecimentos acabaram assaltados em Cidade Dutra e no Balneário Mar Paulista. Na terça-feira, os roubos aconteceram no Piraporinha e nos Jardins. O índice é alarmante, mais de 60 homens presos e 8 adolescentes apreendidos. E foram recuperados aproximadamente R$1 milhão em mercadorias. E veja a seguir, dono do Banco Master diz que não iria fugir do país e Banco Central escolhe funcionário que vai fazer as contas e fechar a instituição. Um levantamento do IBGE apontou a redução do número de pessoas trabalhando à distância. As empresas começaram a chamar cada vez mais os empregados para o trabalho presencial. O modelo à distância está perdendo espaço. A mudança faz parte da pesquisa divulgada hoje, com outras mudanças no mercado de trabalho. O número de trabalhadores sindicalizados no Brasil voltou a crescer após mais de uma década de retração. Levantamento recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que, em 2024, 9,1 milhões de pessoas estavam vinculadas a sindicatos, resultado que interrompe a tendência de queda observada desde 2012. O avanço foi impulsionado principalmente pelos setores de administração pública, educação, saúde e serviços sociais, além da indústria, que registraram um aumento de percentual de associados
associados. O perfil desses trabalhadores também chamou a atenção. Entre os mais de 9 milhões de sindicalizados, a maior parte possui ensino médio completo ou diploma de ensino superior, indicando uma presença significativa de profissionais com maior nível de escolaridade. Regionalmente, o crescimento da sindicalização foi puxado pelas regiões Sul e Sudeste, que registraram as maiores altas proporcionais no país. Outro recorte divulgado pelo IBGE diz respeito ao home office, modalidade que se consolidou após a pandemia, mas que apresentou leve recuo em 2024. Segundo a pesquisa, 7,9% da população ocupada trabalhava em casa no ano passado, percentual inferior ao ano de 2023, mas ainda acima do período pré-pandemia, quando apenas 5,8% dos trabalhadores atuavam a partir do próprio domicílio. Mesmo com a queda, a prática continua concentrada em atividades que permitem maior flexibilidade e uso intensivo de tecnologia. A PNAD Contínua considera o principal local de trabalho para definir quem integra o grupo de home office. Assim, profissionais que dividem a rotina entre casa e escritório no modelo híbrido são incluídos na categoria de quem trabalha no domicílio. O levantamento também mostra que o local mais comum de atuação no país permanece sendo o estabelecimento do próprio empreendimento, seguido de outros espaços designados pelo empregador. Em terceiro lugar, aparecem os trabalhadores que exercem suas funções em propriedades rurais, como sítios, chácaras e fazendas. O estudo aponta ainda a presença expressiva de trabalhadores que atuam em veículos automotores, categoria que representa 4,9% da força de trabalho. Entre eles, motoristas de aplicativo. As regiões Norte e Sudeste concentram as maiores proporções desses profissionais, refletindo tanto características econômicas quanto a expansão das plataformas de transporte. As graves violações às normas do sistema financeiro do Banco Master, que renderam a liquidação extrajudicial pelo Banco Central, ainda estão sendo descobertas. De acordo com as investigações, o Banco Master recebeu investimentos de fundo ligado ao crime organizado. O Banco Master mantinha vínculo financeiro com algumas gestoras de investimentos alvos da Operação Carbono Oculto. A Polícia Federal vai abrir novas frentes de investigação para apurar a venda de títulos, que não são cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos a Fundo de Previdências Estaduais e Municipais. Essas vendas renderam quase R$2 bilhões ao Banco Master, o que está sendo levantado pela equipe de investigação. 3 governos estaduais fizeram aplicações nos fundos do Master, além de uma capital do Nordeste. Na prática, se as gestões municipais e estaduais que fizeram aplicações milionárias nos fundos do banco, os servidores podem não receber seus direitos de pensão e aposentadoria. Na possível venda do Banco Master, o presidente Daniel Vorcaro prepara a bomba de fumaça para o grupo Fictor e investidores árabes para entreter investigadores e autoridades e sair do país. O uso do fator surpresa não é novo, sendo ferramenta usada pelos diferentes agentes do governo em situações como esta desde os anos 90, quando muitos bancos caíram. O enredo montado pelo dono do Banco Master levou à prisão do banqueiro. Do outro lado, o banco BRB anunciou que seu conselho de administração decidiu contratar uma autoridade externa especializada para apurar os fatos da operação da Polícia Federal, que levaram ao afastamento por 60 dias do presidente do banco, Paulo Henrique Costa. Além dos aguardados desdobramentos da liquidação do Banco Master, o mercado financeiro colocou hoje na pauta a ata do Banco Central dos Estados Unidos. Os diretores estão divididos sobre reduzir ou não a taxa de juros no mês que vem. O resultado foi uma alta de 0,38% na cotação do dólar, que terminou a véspera de feriado da Consciência Negra, cotado em R$ 5,33, e a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,73% aos 155.381 pontos. Um aulão sobre inteligência artificial realizado no Mineirão, em Belo Horizonte, terminou em uma pancadaria entre estudantes hoje à tarde. A confusão começou logo após os mestres de cerimônia perguntarem aos jovens se eles eram torcedores do Cruzeiro ou do Atlético Mineiro, que são rivais diretos no estado. A provocação causou uma série de agressões com socos e objetos sendo arremessados. A briga obrigou a organização a atrasar o início da aula, que estava prevista para as 10 horas e só foi retomada às 11h30.
O evento foi organizado pelo governo de Minas Gerais em parceria com o Google e reuniu cerca de 20 mil estudantes da rede estadual com idades entre 14 e 18 anos. O episódio foi rapidamente controlado pela Polícia Civil, bombeiros e seguranças contratados. Pesquisadores descobriram uma falha no sistema de segurança no WhatsApp, que permite que números de usuários sejam descobertos. Pesquisadores de ciência da computação da Universidade de Viena descobriram que o WhatsApp tem uma falha que permite os usuários descobrirem números de celulares de todos que usam o aplicativo. Na tela inicial do aplicativo, existe uma barra de buscas que permite abrir novas conversas. Quando não se tem um contato na lista, essa ferramenta é fundamental, mas o problema está na falta do limite da procura de números. Os pesquisadores conseguiram coletar 3 bilhões de usuários no aplicativo, o que é mais que o próprio WhatsApp tinha divulgado, que era somente 2 bilhões. Os pesquisadores conseguiram olhar fotos e frases de perfil desses telefones e criaram um censo do WhatsApp e descobriram que o Brasil é o terceiro país com maior número de usuários. Eles disseram terem feito 7 mil pesquisas de números de celular por segundo, sem ter nenhum bloqueio do WhatsApp. Por isso, eles recomendaram medidas de segurança por parte do aplicativo. A plataforma restringiu a quantidade de vezes que um usuário pode ver fotos e frases de perfil de pessoas desconhecidas. Mas ainda assim é perigoso pessoas de má fé terem acesso a tantos números e informações pessoais. E a seguir, a Organização Mundial da Saúde alerta para o aumento do número de mulheres agredidas pelos companheiros. E novos bombardeios das tropas da Rússia deixam dezenas de mortos e feridos na Ucrânia. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou hoje que a Alemanha vai contribuir com 1 bilhão de euros para o Fundo de Florestas Tropicais. O valor é equivalente a 6 bilhões e 100 milhões de reais. O fundo já tem 5 bilhões e meio de dólares do Brasil, Noruega, Indonésia e França. A decisão da Alemanha foi tomada no mesmo dia em que o governo alemão avisou que o primeiro-ministro Friedrich Merz não vai pedir desculpas pelo comentário sobre ter se sentido bem ao deixar a cidade de Belém, onde está sendo realizada a COP30. Ele foi criticado pelo presidente Lula. A COP30 virou um palco de disputa entre ricos e vulneráveis. A presença do presidente Lula no evento da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas renovou o ânimo das delegações africanas e abriu espaço para um possível destravamento das negociações de adaptação climática. Na agenda do dia da COP30, o presidente Lula retornou a Belém para uma série de reuniões. O chefe do executivo se encontrou com autoridades da ONU, governadores e prefeitos, além de participar de encontros bilaterais. Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, também cumpriu a agenda na cidade. Na véspera, durante a inauguração de uma ponte entre Pará e Tocantins, Lula comentou críticas feitas pelo chanceler alemão e voltou a defender a preparação da capital paraense para sediar a conferência. Ao longo do dia, negociadores participaram da reunião de alto nível convocada pelas presidências da COP30 e COP29, além do secretário da ONU também para o clima. Esse encontro foi considerado decisivo para consolidar as mensagens políticas e também definir os próximos compromissos institucionais. A reunião de alto nível tem o objetivo de alinhar expectativas entre os países, apresentar resultados intermediários e também preparar o plano quinquenal da Agenda da Ação Climática Global. Mesmo com os avanços pontuais, as delegações reconhecem que o desafio de fechar um texto equilibrado permanece especialmente nos pontos que envolvem o financiamento e também a eliminação gradual dos combustíveis fósseis. Os próximos dias vão ser, inclusive, muito decisivos. Caso não haja entendimento, a conferência pode estender as negociações ou anunciar apenas um conjunto limitado de consensos. Pela quarta vez, o ex-atacante Jô, do Corinthians, foi preso por dívida de pensão alimentícia de um de seus filhos. A detenção ocorreu no Rio de Janeiro, enquanto ele estava na Praia da Barra. A Justiça determinou a prisão do ex-jogador do Corinthians após a mãe da criança
comprovar que o ex-atacante Jô está há 12 meses sem quitar o valor determinado em juízo. O ex-atleta permanece detido na delegacia enquanto aguardam-se os próximos procedimentos legais. Um pai resolveu contar em um livro como é o dia a dia com o filho caçula, que tem autismo. Ele reuniu em palavras toda a experiência para ajudar famílias que estão recebendo agora o diagnóstico. Mesmo após anos, Luiz lembra como se fosse ontem, o dia em que recebeu a notícia que mudou a sua vida. Foi assim, aquele vazio, né, que você sente, o chão parece que some dos seus pés. Se você ouvir uma coisa, uma palavra que pra gente era um mito, era um tabu, e a gente só ouvia falar assim de tão distante, tão longe, de repente estava perto da gente. Minha esposa entrou em depressão, chorava a noite toda, pensando, né, como seria o futuro dele. Mas isso aí acho que é um dos maiores medos, né, de um pai, de uma mãe, de um autista, né? O que será dele, né? O que será dele quando eu não estiver aqui? Foram anos e anos vivendo e aprendendo a lidar e ajudar o filho com as dificuldades inerentes à neurodivergência. Experiência de uma vida que foi transformada em palavras, frases e parágrafos, até se tornar um livro, que quase como uma forma de brincadeira recebe o nome Manual de Sobrevivência do Pai de Autista. De alguma maneira eu queria contribuir com os pais de autista. Eu não sou especialista da área, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou médico, nem pedagogo. Minha formação é de audiovisual mesmo, né? Faz 39 anos no audiovisual. Mas eu queria colaborar. Eu vi a possibilidade de repente escrever, de fazer um e-book, não como um livro técnico, né? Até porque eu não sou, mas dando um pouco de dicas para os pais que estão agora recebendo o diagnóstico, né? Então quem lê esse livro, o pai que lê esse livro, vai se identificar com as fases pelas quais ele está passando. Seu Luiz garante que a jornada é recheada de desafios e dificuldades. No entanto, possui mais ainda momentos de alegria. Ao olhar para trás, o pai percebe que o Pipo, com todas as suas particularidades, fez ele mudar a forma de enxergar o mundo. Eu não seria assim a pessoa que eu sou hoje, talvez não tivesse a sensibilidade que hoje eu imagino que eu tenha, sabe, a empatia, né? Que eu tenho, com certeza. Ser pai de uma criança, de um jovem autista, me fez uma pessoa muito mais sensível, muito melhor do que eu seria. A Organização Mundial da Saúde alertou hoje que de cada 3 mulheres, uma sofreu algum tipo de violência praticada pelo seu companheiro. Quando a agressão foi de um desconhecido, foi sexual. Quase 1 em cada 3 mulheres sofreu ao longo da vida violência exercida por seu companheiro ou violência sexual de algum desconhecido. O alerta é da Organização Mundial da Saúde, destacando que a violência contra as mulheres é uma das injustiças mais antigas e generalizadas da humanidade. Um novo relatório da OMS estima que 840 milhões de mulheres sofreram violência pelo menos uma vez na vida, incluindo 263 milhões que sofreram violência sexual. Esses números mudaram pouco em 20 anos. De acordo com o relatório da organização, somente no último ano, 316 milhões de mulheres, 11% a partir dos 15 anos, enfrentaram violência física ou sexual por parte de um parceiro íntimo. Os impactos da violência vão além das mulheres, afetando a saúde e o bem-estar dos filhos, suas famílias, suas comunidades e custam milhões à economia. O relatório abrange dados compilados entre 2000 e 2023 em 168 países e revela uma crise profundamente desatendida e uma resposta com um financiamento muito insuficiente.
O informe lamenta que, apesar da evidência crescente sobre a eficácia das estratégias para prevenir a violência de gênero, o financiamento destinado a estas iniciativas esteja despencando. Em uma nova incursão russa no território ucraniano, as forças aéreas de Putin lançaram ataques no oeste da Ucrânia e mataram 20 pessoas e deixaram outras 60 feridas, incluindo crianças e idosos. O presidente Volodymyr Zelensky viajou até a Turquia a fim de negociar um processo de paz na região. A Rússia bombardeou várias cidades da Ucrânia com mísseis e drones durante a noite em uma ofensiva que deixou vários mortos. A onda de ataques foi a mais recente de uma campanha cada vez mais intensa, direcionada contra a infraestrutura energética ucraniana. Os bombardeios atingiram diversos alvos civis, incluindo 2 blocos de apartamentos de vários andares na cidade de Ternopil, região oeste do país. A Rússia lançou pelo menos 476 drones e 48 mísseis, segundo a Força Aérea Ucraniana, que destruiu a maior parte dos projéteis. As autoridades de Ternopil relataram que, devido aos incêndios, o nível de cloro no ar foi multiplicado por 6. Os moradores foram orientados a permanecer em casa com as janelas fechadas. Os ataques noturnos também deixaram muitos feridos na região de Kharkiv, no nordeste do país. Além disso, a Rússia atacou outras áreas do oeste ucraniano. Enquanto isso, o presidente Volodymyr Zelensky tenta revitalizar o processo de paz. Ele desembarcou nesta quarta-feira em Ankara, na Turquia, com o objetivo de reativar a participação dos Estados Unidos nos esforços diplomáticos para acabar com a invasão russa, iniciada em 2022. Pelo menos 170 edifícios em uma área residencial no Japão foram consumidos em um enorme incêndio. Quase 200 pessoas deixaram suas casas. Até o momento, uma pessoa atingida pelas chamas foi localizada. E esta é a maior ocorrência registrada no país desde 1976. O enorme incêndio aconteceu em uma ilha no sul do Japão. Quase um dia após o início do incêndio, os bombeiros continuaram lutando para apagar as chamas, enquanto o fogo avançava em direção a uma floresta próxima. O incêndio começou na noite de terça-feira e se espalhou rapidamente, provavelmente devido à falta de chuva, o ar seco e as casas de madeira muito próximas uma das outras na área. De acordo com as autoridades japonesas, este é o maior incêndio em quase meio século. As chamas atingiram uma área de 49 mil metros quadrados, o equivalente a 7 campos de futebol. A Agência Japonesa de Gestão de Incêndios e Desastres disse que inúmeras casas foram reduzidas a escombros e mais de 180 moradores foram levados a abrigos emergenciais. As autoridades decidiram colocar a Lei de Socorro em Desastres em vigor, o que permitirá que o governo do Japão arque com os custos necessários, incluindo despesas de manutenção do abrigo. Além dos danos estruturais, o incêndio provocou quedas de energia em cerca de 300 imóveis. Israel fez novos ataques contra o Hamas na faixa de Gaza, com a justificativa de violações no acordo de cessar-fogo. Ao menos 25 pessoas morreram devido aos bombardeios. Segundo autoridades israelenses, o ataque foi destinado a alvos do Hamas em todo o território de Gaza, após um confronto entre os membros da facção e as tropas do exército. O bombardeio ocorreu longe da chamada Linha Amarela, uma fronteira imaginária acordada entre as duas partes, que separam as áreas sob controle de Israel e de palestinos. Segundo autoridades do Hamas, o ataque foi contra um clube administrado pela ONU, que abrigava famílias deslocadas que buscavam retornar para o que sobrou de suas casas. Esta foi a terceira vez que Israel rompeu o cessar-fogo, desde que o plano de Donald Trump para finalizar o conflito entrou em vigor. Desde então, Israel e Hamas trocaram acusações de violação do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos em outubro, o que mostra a vulnerabilidade da trégua que interrompeu uma guerra de 2 anos.
Ao menos 305 pessoas foram mortas por Israel em ataques a Gaza desde a trégua, quase metade em um único dia, quando Tel Aviv retalhou um suposto ataque às suas tropas. O Estado judeu afirmou que 3 de seus soldados foram mortos desde o início do cessar-fogo. Segundo dados da ONU, até o final de setembro, o exército israelense danificou ou destruiu 83% dos edifícios que existiam em Gaza antes da guerra. O território palestino, um dos mais densamente povoados do mundo, foi coberto por mais de 61 milhões de toneladas de escombros. A guerra começou após um ataque de Hamas em Israel em outubro de 2023, deixando 1.200 mortos. Segundo o Ministério da Saúde, o contra-ataque israelense matou mais de 69 mil pessoas e deixou mais de 170 mil feridos. E a seguir, Curaçao, um país com apenas 160 mil habitantes, conseguiu uma vaga inédita para disputar a maior Copa de Futebol da história. E no principal jardim botânico da Inglaterra, os caminhos já estão iluminados há pouco mais de um mês para o Natal. A divulgação do gabarito do segundo dia de Enem 2025 foi feita hoje, um dia antes do previsto, por causa do vazamento de 3 questões. Mesmo assim, o Ministério da Educação já avisou que o exame está valendo, porque não há motivos para que seja cancelado. O gabarito oficial do segundo dia do Enem 2025 já está disponível para consulta. Originalmente, o gabarito oficial só seria publicado na quinta-feira. O adiantamento ocorreu após o INEP anunciar nesta terça que 3 questões foram anuladas. Mas mesmo com as questões anuladas, os participantes não serão prejudicados. Isso porque a nota não reflete a quantidade de questões acertadas. Por exemplo, um aluno que acertou 100 questões nos 2 dias de prova não conseguiria 100 pontos. A nota final é calculada considerando o nível de dificuldade das questões avaliadas e a coerência das respostas de cada aluno. Ou seja, cada questão tem um peso diferente de acordo com o conjunto. As 3 perguntas deixaram de valer para a nota final do Enem porque um estudante que presta consultoria para vestibulandos divulgou as questões quase que idênticas em uma live 5 dias antes do exame. Ediclei Teixeira, que fez a transmissão, afirma que adivinhou as questões dentro dos parâmetros legais, sem nenhum vazamento de material, apenas para democratização da educação. Segundo o INEP, a Polícia Federal foi acionada para apurar a conduta e a autoria das divulgações das questões e garantir a responsabilização dos envolvidos por eventual quebra de confidencialidade ou ato de má-fé pela divulgação das questões sigilosas de forma indevida. Com a repercussão da live, alunos que participaram da prova levantaram nas redes sociais a suspeita de vazamento da prova e demonstraram medo de que a avaliação fosse cancelada. Curaçao se tornou o menor país a se classificar para uma Copa do Mundo em um frenético último dia das eliminatórias da CONCACAF. Em comparação, o bairro Grajaú, na zona sul de São Paulo, tem o dobro de habitantes do que o país do Caribe. Com 160 mil habitantes e uma seleção composta somente por jogadores nascidos na Holanda, Curaçao se tornou o menor país do mundo em tamanho a se classificar para uma Copa do Mundo. A emoção tomou a pequena nação insular do Caribe após o último dia das eliminatórias da CONCACAF para o Mundial de 2026, que vai ser realizado de forma conjunta por Canadá, Estados Unidos e México. Muito feliz, somos o menor país a chegar a uma Copa. Vamos mostrar a todos que podemos ser pequenos, mas temos corações grandes. Vamos mostrar que temos corações grandes. Curaçao fez história ao empatar por 0-0 com a Jamaica em Kingston, garantindo o primeiro lugar do Grupo B das eliminatórias da CONCACAF. Acostumada a ficar na parte inferior do ranking regional até uma década atrás, a equipe se torna, assim, a 5ª nação caribenha a chegar a uma Copa do Mundo, seguindo os passos de Cuba, Haiti, Jamaica e Trinidad e Tobago. O Panamá também comemorou a vaga na terça-feira, após derrotar El Salvador por 3-0. Panamá até a morte, segunda Copa do Mundo.
Vamos em busca de mais. Continuamos trabalhando passo a passo. Vejam só, vamos para a Copa do Mundo. Vamos para o Mundial! Em meio à euforia popular, o presidente panamenho José Raul Mulino chamou de patriotas aqueles que chegaram atrasados ao trabalho nesta quarta-feira por terem comemorado a classificação. O Haiti também teve motivos para festejar, retornando a uma Copa do Mundo meio século depois de sua primeira participação na Alemanha em 1974. A nação caribenha garantiu sua vaga após derrotar a Nicarágua por 2-0. Em contrapartida, Costa Rica e Honduras, as seleções centro-americanas com mais participações em Copas do Mundo, empataram na terça-feira, resultado que eliminou ambas da disputa do Mundial do ano que vem. 2 composições para órgão foram reveladas na Alemanha como obras de Johann Sebastian Bach, 3 décadas após sua descoberta e tocadas pela primeira vez em mais de 3 séculos em Leipzig. Um momento especial para a música erudita. 2 composições para órgão foram identificadas na Alemanha como obras de Johann Sebastian Bach. 3 décadas após sua descoberta, elas foram tocadas pela primeira vez em mais de 3 séculos nesta segunda-feira em Leipzig. Das erste Stück, also es handelt sich um 2 Chaconnen, also um 2 Werke mit einer... Estas são 2 chaconas, ou seja, 2 obras com uma linha de baixo ostinato que se repete constantemente. E sobre ela, a mão direita toca variações. Essas chaconas eram muito populares entre os organistas do círculo de Bach. O próprio Bach escreveu uma obra importante, a Passacaglia em Dó menor, que é construída seguindo esse princípio. E agora, eu diria, examinei centenas de chaconas daquela época e somente Bach pegava o tema da chacona, esse tema do baixo, e o transpõe para um som mais agudo. Kommt es einmal vor, dass das Chaconnen-Thema, dieses Bassthema nimmt. Peter Vonne explicou que a chacona em Ré menor, com o número BWV 1178, e a chacona em Sol menor, com o número BWV 1179, puderam finalmente ser atribuídas ao compositor após mais de 30 anos de pesquisa. O próprio musicólogo descobriu os manuscritos de época na Biblioteca Real da Bélgica, em Bruxelas, em 1992. Me concentrei quase exclusivamente nessas peças. Editei-as, verifiquei cada nota novamente e assim por diante. E agora, eu diria, estou 99,9% confiante nelas. As 2 obras foram interpretadas pela primeira vez em público pelo organista holandês Tom Koopman, presidente do Arquivo Bach, na igreja de Santo Tomás de Leipzig. O Ministério da Cultura alemão classificou o evento como uma sensação internacional e um grande momento para o mundo da música. Uma rua de Porto Alegre é considerada a mais bonita do mundo. O local conta com cerca de 100 árvores que formam um túnel. Porto Alegre tem muitos cartões postais, mas um deles nasceu por acaso e virou fenômeno mundial. A Rua Gonçalo de Carvalho, no bairro Independência, ganhou o apelido de a rua mais bonita do mundo. E não foi invenção nossa, foi de um biólogo português que viu as fotos na internet, se encantou e saiu por aí dizendo que aquela era a rua mais bonita do mundo. O local é composto por centenas de árvores tipuanas que chegam a medir até 15 metros de altura. E os galhos delas se entrelaçam entre si, formando um túnel verde de quase 500 metros de comprimento. O que muita gente não sabe é que essa beleza toda quase foi perdida. Antes de virar patrimônio ambiental da capital gaúcha, lá em 2006, o local chegou a enfrentar um projeto que previa arrancar as árvores e trocar os paralelepípedos por asfalto. Os moradores reagiram, se mobilizaram e impediram que o projeto fosse adiante. Hoje, a Rua Gonçalo de Carvalho segue preservada e atrai turistas do mundo inteiro. Faltando pouco mais de um mês para o Natal, o clima começou a mudar em vários locais do mundo. Além do planejamento para as comemorações, surgem manifestações de beleza. Em uma data como esta, não faltam luzes. É o que está acontecendo no Real Jardim Botânico, na Inglaterra.
Os Reais Jardins Botânicos de Kew são um dos mais extensos, antigos e prestigiados do mundo. E com a proximidade do Natal, o lugar fica ainda mais mágico com uma iluminação especial. Este ano marca a 13ª edição do evento de luzes. É uma parte importante do que fazemos. Contribui muito para a nossa segurança financeira. Atrai mais de 300 mil pessoas. Os ingressos se esgotam quase todos os anos em que o evento acontece. Acho que assim que as pessoas virem o que fizemos, os últimos ingressos serão comprados rapidamente. Vai ser muito popular. Em tempos de COP30, o Jardim Botânico Londrino reconstituiu em lanternas lírios da Amazônia. Um show de luzes que parece abraçar o corpo e estimular os sentidos dos visitantes. Trabalhamos o ano todo no evento, nos esforçando ao máximo para garantir que Kew, que foi um dos pioneiros, continue sendo um dos mais fortes e que as pessoas queiram voltar ano após ano. Procuramos um diferencial para que tudo seja realmente relevante e exclusivo. E se você veio no ano passado, pode ver uma ou duas coisas familiares, o que chamamos de velhos favoritos, mas a maior parte da exposição é completamente nova e muito exclusiva de Kew. Mas nem só de iluminação artificial vive os jardins de Kew na época do Natal. O fogo faz a natureza brilhar com toda a sua força. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.